Ao final da tarde, o presidente Jair Bolsonaro dirigiu-se à entrada do Palácio do Planalto, onde cidadãos manifestaram seu apoio ao governo, com balões verdes e amarelos, faixas e bandeiras do Brasil. Os cidadãos ainda cantaram parabéns a você pelos 500 dias de governo. Assista. Olha! Como é que tá o senhor? Saudade, hein? Graças a Deus. Povo no poder.
Ministro Paulo Guedes, queria ressaltar que é uma honra para mim, como cidadão e ministro, estar sentado do lado do homem responsável em conduzir a economia desse país da maneira que está sendo conduzida, um herói. Eu presto de público aqui a minha gratidão e reconhecimento, ministro Paulo Guedes, querida ministra Damares. Eu queria, antes de passar o filme, destacar como foi feito hoje pela manhã, pela ministra Damares, que preparou muita coisa para esse ano, e infelizmente, fruto da pandemia e das mortes que estão acontecendo, da situação grave e muito triste, nós fizemos uma reflexão e, por decisão do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, não há momento agora para comemorar. O momento é de refletir, como já disse o ministro Braga Neto, fazer um pleito de ressentimento e condolências às famílias enlutadas, perderam seus entes queridos, e eu tenho certeza, estou falando em nome de todos que aqui estão, em nome do presidente da República, mas como eu tenho pontuado, e não vou deixar de pontuar novamente, até conversando com o meu pessoal antes de vir para cá, eu me sinto até lisonjeado, porque alguns órgãos da imprensa e revistas de circulação nacional teceram alguns comentários com críticas dessa minha maneira de colocar com relação à importância para o Estado Democrático de Direito, para a liberdade da nossa imprensa. Mas a imprensa tem que ter consciência que ela tem um peso muito grande do que ela noticia, do que ela vincula. Só um dado interessante antes de mostrar os números. Um estudo da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que é uma universidade de renome, ele disse que as ocorrências de ansiedade e estresse que estão sendo causadas nesse momento pelas notícias e pelo temor, para não dizer terror, de grande parte da população, aumentou 80% durante a pandemia. São dados de pesquisa de uma universidade renomada. Por que eu estou falando isso? Isso aqui é a manchete de um jornal de grande circulação, quinta-feira, agora ontem. Está aqui, por uma questão de respeito à empresa, eu tirei o jornal. Eu peço, por favor, para retornar aquela parte do número de mortes. Então, a pessoa que pega esse jornal de manhã, sem saber exatamente como é isso aqui, ele lê que o Brasil passa a França e já é o 6º país com mais casos. É o que está dizendo esse jornal. Ele não explica o que é isso que ele está falando. O interessante é o seguinte: a população brasileira são 209 milhões de pessoas. O Brasil é um país continental. E aí o jornal pega e faz uma comparação com a França, porque a intenção é assustar. Pô, o Brasil passou a França. Pô, o caso é terrível, é um terror. Só que aí o quadro que os senhores estão vendo, considerando a população, o Brasil está atrás de praticamente todos esses países: Bélgica, Espanha, Reino Unido, Itália, França, Estados Unidos, Alemanha, e aí vem o Brasil, em número de óbito por milhão de habitantes, 58 óbitos, está aí no quadro. Não estou minimizando as mortes, pelo amor de Deus. Uma morte é pleiteada pelo pranto dos seus familiares, sofrida. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo o seguinte: é importante que nós tenhamos a consciência, quando noticiamos, vamos explicar o que nós estamos colocando. Outro dado apenas para a reflexão de todos aqui, de todos, inclusive do nosso ministro. Não, isso aqui é estudo, dados abertos do Ministério da Saúde. Não estou falando de Covid-19. Não estou falando. Considerando que seria um ano normal, a média dos anos de 2016 a 2018
A média de óbitos por ano, 1.253.000 pessoas morrem, de várias causas. De doença de Chagas, que é muito ruim, cerca de 4.800 pessoas. Dessa doença, infelizmente, muito forte, o câncer, 221.653 pessoas. De aparelho circulatório ou infarto, qualquer um de nós, meu querido repórter, não vou citar o nome, mas todos nós, eu me incluo, podemos a qualquer momento sofrer um infarto do miocárdio. E vamos deixar essa vida, porque assim é. Como diz a Bíblia Sagrada, né, para aqueles que creem, não sabemos o dia e a hora. Temos que nos preparar. E mais um dado, ligado que não é Covid, pneumonia, 80.327. Outra coisa, todo mundo aqui deve andar de carro, ou deve andar de ônibus, pratica esporte. A média de mortes por ano, de queda, afogamento, acidente automobilístico, lesões provocadas por toda a ordem, 164.000 mortes. Os números são impactantes, mas nem por isso é instaurado um clima de terror. Nosso presidente da República tem batido muito na tecla, e aqui está o ministro Paulo Guedes. É uma pandemia, medidas estão sendo adotadas, o governo, o ministro Braga Neto acabou de dizer, acho que 7 bilhões, né, Braga, de dinheiro, está importando kits de teste, tudo está sendo feito. Mas é uma pandemia que atingiu o mundo, parece que só atingiu o Brasil, atingiu o mundo. E aí a economia, conheço amigos empresários, tenho um relacionamento. Assim, onde o ministro Paulo Guedes vai entrar, quem sou eu para entrar nessa área? Ela vai matar muita gente por causa daqui, eu esqueci de falar, pessoas anualmente que morrem de fome, subnutrição, com doença por falta de alimentação, cerca de 5.000 pessoas, desnutrição. Então, se a pessoa não tem trabalho, não pode trabalhar, é profissional liberal, vai viver de quê? Vai comprar remédio como? Como é que vai comprar o material que precisa se cuidar? Uma coisa o presidente tem falado, e é verdade, economia e saúde, elas têm que andar juntas, entrelaçadas. E não é crítica, eu sou funcionário do Estado, sou militar ainda nativo, ou ministro. O elemento que tem o seu salário, todo mês, ele vai ficar em casa, tranquilo. E o que precisa labutar diariamente, suar o seu suor com esforço, vai viver de quê? É essa reflexão que eu passo. Quero mais uma vez agradecer as emissoras que estão divulgando o placar da vida. Os senhores veem como é importante, vou finalizar antes do filme. Nós temos nesse momento cerca de 202 mil, está ali no quadro, infectados. Por favor, façam como a emissora Record, a Rede TV, a Band, ou o Jornal da Globo News à noite. Interessante, da Globo News, presto aqui a Justiça, o senhor Heraldo Pereira abre o Jornal das 10, citando os recuperados. Se nós somarmos brasileiros salvos com em recuperação, eu fiz a conta, 188 mil pessoas, 188.925 pessoas estão salvas, mas o número para causar o terror, o número para assustar é 202.918. Se os senhores fizerem a matemática simples, essa diferença está dando 13.993, praticamente próximo ao número de mortes que está alto, 17 mil. É isso, é questão de bom senso. Então eu peço que continue, podem me criticar, não estou preocupado, o general ou o ministro só quer notícias boas, não, eu quero que os senhores publiquem as duas faces da moeda. Está morrendo gente, como eu disse, é uma tragédia, é uma tristeza, os meus sentimentos, condolência à família, a todos, mas vamos falar também das ações positivas. Eu peço agora para passar o filme, por favor, dos 500 dias. Muito obrigado. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo.
Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.